Ouça agora uma palavra de fé e ousadia para o seu coração, com o reverendo Roberto Barnabé. Aleluia! Esse é o Deus de aliança. O nosso Deus, Ele tem compromisso com o seu povo. O nosso Deus, Ele tem compromisso com a sua palavra. O nosso Deus tem compromisso em realizar aquilo que Ele prometeu. As pessoas sofrem variações. As pessoas têm temperamentos variáveis. Uma hora quer, outra hora não quer. Uma hora caminha, outra hora não caminha. Uma hora pensa em parar, outra hora pensa em desistir, pensa em caminhar. Mas eu quero que você saiba de uma coisa: Deus, Ele não pensa parar nunca em realizar aquilo que prometeu na tua vida. Se você crê, você pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! Aleluia! Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 22. Nós queremos falar desse Deus de aliança. Na carreira da fé, irmãos, nós vamos viver com alguns impedimentos que aparentemente poderão parecer frágeis, fáceis, mas que muitas vezes complicam a nossa caminhada. E nós vamos entender como é possível alcançar a promessa de Deus mediante a tantas lutas e dificuldades. Gênesis capítulo 22, versículo 6, se você achou, diga amém. E tomou Abrão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo, o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abrão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas aonde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos e vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar e pôs em ordem a lenha e arrancou a Isaque seu filho e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: eis-me aqui. Então disse: não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não negaste o teu filho, o teu único. Então levantou a mão Abraão os seus olhos e olhou, e eis que um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no manto. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor, de onde se diz até o dia de hoje: no nome do Senhor se proverá. Graças a Deus. Para quem espera no Senhor, para quem está aguardando no Senhor, provavelmente muitas coisas aparecerão para desviar o nosso interesse da promessa de Deus. Quando nós estamos esperando em Deus, ocorrerão situações que tentarão nos desviar, nos distrair, nos atrasar, até mesmo que pereçamos nos nossos sonhos. E para Abraão não foi diferente. Ele esperava por essa promessa muitos anos, mais de 40 anos esperando no Senhor a promessa. E quando a promessa do Senhor chega na vida de Abraão, ele começa a ser provado por Deus. Ser provado por Deus. Aonde está o seu coração, meu irmão? Aonde está o seu coração? Ou você é alimentado
pelo Deus da promessa, ou você é convencido pelas coisas que Deus pode te dar? Ou você está colocando o seu coração naquilo que Deus pode providenciar, ou o seu coração está no Deus da providência, Deus da promessa, Deus da aliança, o Deus que pode prover todas as coisas. Abraão é conduzido a um campo de luta interior, porque aquela promessa foi conquistada com muita luta, e para ele perder aquela promessa, assim, só em obedecer a voz de Deus, e entregar a sua promessa, que era o seu filho, no altar para ser imolado, Deus estava sendo cruel demais com alguém que esperou tanto. Deus estava sendo infinitamente cruel com aquele que perseverou. Provavelmente qualquer pensamento humano, qualquer entendimento lógico humano chegaria a essa conclusão: esse Deus é um Deus carrasco, esse Deus não tem escrúpulos, esse Deus não está pensando nesse homem, nessa mulher que esperou tantos anos. Escute uma coisa: quando o nosso coração está preso às promessas, nós nos esquecemos do Deus da promessa. Aonde está o seu coração? Aonde está a sua adoração? Você vem adorar ao Senhor porque Ele é o teu Deus, ou porque Ele pode salvar, porque Ele pode abençoar a tua empresa, porque Ele pode abençoar a sua família, porque Ele pode te dar as coisas? Abraão é um homem que olha para o Deus da aliança. E olhar para o Deus da aliança, irmãos, não é fácil. Quando nós falamos olhar para o Deus da aliança, nós falamos no sentido literal, em obedecer, em fazer o que Ele quer. E nós encontramos no versículo 14 desse texto: e chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá. Antes de acontecer, Abraão confiou de que o Deus da promessa era maior do que a promessa que ele havia recebido. Você está preocupado com a sua promessa? Você está preocupado com a sua promessa? Eu quero dizer uma coisa: faça com que o seu coração agrade o Deus da promessa. Quando o seu coração agradar o Deus da promessa, pode ter certeza que nada vai impedir a promessa da sua vida, do seu coração. Abraão é conduzido a esse campo de batalha interior. Dou ou não dou aquilo que Deus prometeu a mim? Dou ou não dou aquilo que é esperado mais de 40 anos? O que eu faço agora? Meu irmão, mesmo diante das lutas, das crises, continue mantendo o seu coração no Deus da promessa. Às vezes julgamos que o nosso emprego, julgamos que os nossos afazeres, julgamos que os bens materiais, julgamos que aquilo que temos, que isso transferido em cifra é mais valoroso do que o Deus da promessa. E uma coisa que eu quero te falar, de 6 itens que Deus tocou no meu coração nesse texto. A primeira coisa, meu irmão, se prepare, porque o Deus da promessa pode provar a tua fé. Deus pode provar a tua fé a qualquer minuto. Deus pode te levar a um campo de prova para Ele ver até que ponto a sua fé pode resistir. E essa prova deve ser considerada uma honra para você. Deus está conhecendo o teu coração. Das vezes as pessoas têm interesse naquilo que Deus está fazendo, naquilo que Deus está dando, e não se importam, e não são atraídas pelo Deus da promessa, pelo Deus da aliança. Abraão, ele foi provado não porque tinha pecado, não porque estava errado, não porque ele foi um homem que teve atitudes errôneas no passado, nada disso. Ele foi provado porque ele amava a Deus. Você está pronto para ser provado por Deus?
Tem gente que não pode sentir um dedo de Deus que começa a reclamar. Tem pessoas que não podem sentir nenhum peso que começa a murmurar. Meu irmão, glorifique a Deus. Se Deus está te provando, se Deus está exercitando o campo da sua fé, se Deus está exercendo a sua atitude comportamental de fé, meu irmão, glorifique a Deus. Se Deus te pedir coisas que para você seja pesarosa, se Deus te pedir coisas que para você sejam difíceis, se Deus te pedir coisas que sejam coisas de sacrifício, você vai ter que agir com fé. Com fé. Você está olhando para o Deus da promessa? Amém? Então prepara a sua fé. Prepara a sua fé. A segunda coisa nesse texto que eu vejo é que devemos confiar em Deus em todas e quaisquer circunstâncias. O servo do Senhor, ele tem certeza de que sua vida está nas mãos do Senhor. Você pode dizer amém? Mesmo diante de notícias ruins, você pode confiar no Senhor, diga amém. Mesmo diante de situações irreversíveis, que você não tem como mudar, você pode confiar no Senhor, diga amém. Deus falou a Abraão: Abraão, dá-me o teu filho. Abraão continuou confiando no Senhor. Quando nós temos os nossos olhos no Deus da aliança, precisamos confiar no Senhor em todos os momentos das nossas vidas. A alguns Deus prova de uma forma, a alguns Deus prova de outra, a alguns são levados a um campo e são tentados e provados de uma forma, não importa. Uns são tocados na finança, outros são tocados na família, outros são tocadas na saúde. Tem pessoas que são tocadas e cada pessoa é provada em uma área e não importa qual seja a área. Deus quer que você confie nele. Deus vai te observar. A palavra do Senhor a Abraão foi essa: que Abraão deveria dar o seu filho. Deus às vezes prova a nossa fé e espera que confiemos nele. Sabe por quê? Porque ele sempre estará presente conosco, irmãos. Deus não nos deixará sozinhos na prova. Ele sempre estará conosco. E Ele nos dará graça quando for necessário, em qualquer circunstância, dentro da vontade divina. Nós precisamos determinar a nossa confiança em Deus. A nossa confiança em Deus. A terceira coisa está no versículo 9 e 10. Leia comigo em nome de Jesus. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. Estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Glória a Jesus. Muitas vezes, os nossos sonhos podem ser levados à prova de destruição. Quando nós temos os nossos corações no Senhor, não pense que Deus não pode analisar, que Deus não pode abalizar, Deus não pode verificar até que ponto nós estamos com Ele. E dentro disso aí, nós podemos até pensar que os nossos sonhos serão destruídos. Aqui para Abraão foi algo difícil. Tudo que ele esperava de Deus era essa promessa. E tudo que ele esperou, Deus um dia pede para colocar em destruição, para ser destruído. E nós olhamos aqui que constantemente Deus realiza o seu propósito redentor e restaurador nas nossas vidas. Deus tem um propósito, apesar da morte da nossa visão,
muitas vezes a nossa visão pode parecer para nós que vai morrer, mas nessa hora que nós consagramos ao Senhor, que acreditamos, aí acontece que na nossa vida as coisas que eram para ser destruídas, Deus começa a vivificar, Deus começa a dar esperança, Deus começa a realizar os nossos sonhos. Possivelmente Abraão ali enterrou toda a sua vida, todo o seu trabalho. Meu irmão, quantas vezes você tem achado que não tem valido a pena ser cristão, ser servo de Deus? Quantas vezes você já pensou até em desistir de ser servo de Deus? Porque Deus castrou os seus sonhos, porque as coisas não se realizaram. Quantas vezes você pensou em deixar tudo e abandonar a obra de Deus? Quantas vezes você já pensou: não, eu vou dar as costas para Deus e deixar que o diabo veja as suas costas para desobedecer a Deus? Abraão estava ali colocando tudo diante de Deus. E muitas vezes nossos sonhos podem parecer que são levados à destruição. Num propósito de Deus, Deus está abalizando, irmãos, o que nós estamos entregando a Ele. Em nossas vidas, nós devemos dar prioridade à vontade de Deus. Você pode dizer amém? A vontade de Deus é tudo. Você pode dizer amém? A vontade de Deus é tudo. Você pode dizer amém? Quando você está na caminhada da obra de Deus, muitas coisas vão pesar sobre os seus ombros. Sua família pode dizer que você é louco, que você não tem tempo mais para nada, que você só pensa na igreja, que você está cuidando só das coisas de Deus. E as pessoas podem te acusar, podem te apontar, mas saiba de uma coisa: os teus sonhos não serão mortos nem destruídos. Aquele que trabalha na obra de Deus, que está aliançado com Deus, Deus tem compromisso com esses. Deus tem compromisso, irmãos. Deus tem compromisso. Quarta coisa, depois da prova vem a recompensa. Você pode dizer amém? Pode aplaudir ao Senhor. Oh, glória a Jesus. Muitas pessoas não entendem. Depois de uma provação de fé, Deus confirmará e fortalecerá e estabelecerá a recompensa daquele que o teme. Deus tem propósito nisso. Não vai deixar o seu propósito com Deus por causa de ninguém, por causa de palavra alguma. Saiba ser obediente nessa prova, porque depois da prova Deus tem recompensa para você. Não se desiste, meu irmão, na hora da prova. Não se desiste na hora que Deus está provando. A palavra do Senhor nos diz em 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. Vamos ler esse texto. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. O Senhor nos diz, olha o que o Senhor nos diz, 5:10. E o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fará o quê? Fortalecerá. O Senhor, Ele está dizendo para você: eu vou te aperfeiçoar, vou confirmar, eu vou te levantar, vou te fortalecer. Você vai ser forte e você fortalecerá toda a sua vida. Abraão, quando foi provado, ele permaneceu ali na prova, sabendo que depois da prova Deus tinha uma recompensa. Deus tem recompensa para você, amém? Deus tem recompensa para sua família, amém? Deus tem um propósito na sua vida, amém?
Deus vai te fortalecer na sua família, Deus vai te confirmar na sua cidade, Deus te fortalecerá em tudo que você fizer, tudo que você colocar na sua mão, Deus vai confirmar todas as obras, porque Ele tem desejo de te recompensar, de te dar vitória. Deus tem proposta de te dar galardão, de dar bênção para você. Deus tinha interesse na vida de Abraão, fortificar, fortalecer, confirmar todas as coisas. Todas as coisas. Quinto lugar, irmãos, para estarmos aliançados com Deus e permanecermos nessa fé, temos que fazer o que Deus quer. Aí que está. Fazer o que Deus quer. Nós não temos mais a nossa própria vontade. Fazer o que Deus quer, nós começamos a anular as nossas vontades, os nossos desejos. Porque quando anulamos os nossos desejos, a nossa vontade, Deus realiza a sua vontade que preenche toda a nossa vida. Deus vai completar aquilo que está faltando. Mas enquanto resistimos, enquanto negligenciamos, enquanto colocamos de lado a vontade de Deus, seja ela dentro da família ministerial, seja ela por obrigação da obra de Deus, se você não cumprir a vontade de Deus, saiba de uma coisa, ainda está faltando na sua vida algo especial. A vontade de Deus é tudo. A vontade do Senhor é tudo. Jesus mesmo falou em Mateus capítulo 10, versículo 37 ao 39. Quem ama o pai ou mãe mais do que a mim não é digno de mim. E quem ama o filho ou filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor a mim, achá-la. Jesus está falando o seguinte: aqueles que fazem a sua vontade, aqueles que estão prontos a realizar os seus sonhos e rejeitar a minha vontade, estão tendo mais prazer nas relações relativas à família, aos amigos, mais do que a mim. Que fizer isso, não tem a minha vontade. Muitas vezes, irmãos, nós nos detemos, nós temos mais tempo e nos investimos mais nessas coisas físicas, terrenas. Jesus estava falando questão de tempo, pessoas que não se preparam para dedicar a Ele o tempo da sua vontade, o tempo do seu querer. Pessoas complicadas, pessoas que não entendem que estar aliançadas com Deus é fazer a sua vontade. E Jesus está falando isso. Se você acha que está ganhando a sua vida dessa forma, você está perdendo. E aquele que perder a sua vida por mim, achá-la. É um trocadilho que Jesus diz. Olha, aqueles que estão gastando suas vidas para os seus afazeres, na verdade não estão ganhando, estão perdendo. E aqueles que perderem as suas vidas por mim, na minha obra, não estão perdendo, estão ganhando. Fazer a vontade de Deus é assim: quanto mais eu me dou para Deus, eu posso ter desgastes físicos, emocionais, psíquicos, espirituais. Eu tenho um desgaste, eu estou cada dia mais me diminuindo diante de Deus. E eu morro para a minha vontade, mas realiza do Senhor. Mas na verdade, quando eu morro, aí eu passo a viver. Porque a gente só passa a viver quando a gente faz a vontade de Deus, a vontade do Espírito, a vontade daquele que é vida. E estar aliançado com Deus, irmãos, é você estar aliançado de verdade. Não é no tempo de você adorar a Deus, você está compromissado com televisão, está compromissado com festinhas. Deus te dá a bênção e você deixa o abençoador. Abraão foi provado nisso, para saber se ele estava pronto para fazer a vontade de Deus, ou os seus interesses estavam firmados nas coisas aparentes. Se Deus não te der hoje ou amanhã aquela promessa,
Você vai deixar de adorá-lo? Vai deixar de fazer a sua vontade? Tem gente que faz birrinha com Deus. Senhor, não vou fazer mais ministério. Senhor, eu não vou mais permanecer nesse ministério, não vou ministeriar na tua casa, eu não vou fazer mais nada. Gente brigando com Deus. Interessante isso. Quem está aliançado com Deus, faz a vontade de Deus, está pronto para obedecer ao Senhor. Abraão entende perfeitamente, está disposto, e entende que é preciso sacrificar tudo que Deus havia pedido. Será que você tem sacrificado tudo que Deus pediu da sua vida? Às vezes eu fico pensando, na minha conversão, na minha vida com Deus, eu prometi tantas coisas ao Senhor. Irmãos, a melhor coisa que nós temos nas nossas vidas é fazer a vontade de Deus, é adorar a Deus. Porque é aí que nós nos encontramos com a vida. Quando fazemos a vontade de Deus, temos que fazer a vontade de Deus. Sexto e último lugar, que quem está aliançado com Deus deve estar pronto para o sofrimento e saber que o sofrimento tem um tempo. Você pode dizer amém? Muitos foram levados ao campo da prova. Muitos foram levados até a morte por amor à obra de Deus. Quem está aliançado com Deus pode estar numa luta constante, correndo risco, perigos. Quantos missionários, quantos obreiros que arriscam suas vidas por amor a Jesus. E muitos morrem, e muitos se ferem, mas eles estão prontos a sofrer e saber que há um tempo que o sofrimento vai passar. Todos um dia passarão por uma luta muito difícil. E Abraão estava ali, depois de um teste de sofrimento de fé. O resultado final vinha da parte do Senhor para com Abraão. E afinal, Deus é muito misericordioso, irmãos. Deus é muito misericordioso. Muitos não querem passar por um teste de luta, em detrimento ao sofrimento, em detrimento às circunstâncias, as pessoas não querem passar. Mas a palavra do Senhor nos diz na galeria dos heróis da fé, Hebreus capítulo 11, que eles foram heróis por causa da fé. Mas vai ver a vida desses homens, vai ver a vida de Abel, vai ver a vida de Abraão, vai ver a vida de Jacó, vai ver a vida desses grandes homens, de Moisés, que deixou de ser chamado príncipe, filho da filha de Faraó, para sofrer os rudimentos com o povo de Deus. Vai ver a vida desses homens. Gideão, que lutou para guerrear e conquistar a terra das mãos dos midianitas, lutou. Vai ver os grandes heróis. Você quer ser herói? Você quer ser abençoado? Você quer ter nome grande diante de Deus? Esteja preparado para passar os sofrimentos, os rudimentos dessa vida. Às vezes, irmãos, Deus permite certas coisas, e aí devemos estar prontos, como nós cantamos: Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra... Ele não vai mentir, não. Ele vai estar com você. Lembrando de Estevão, Estevão não desistiu, ao contrário, a Bíblia diz que ele vê os céus abertos e a glória de Deus, e um assentado à destra de Deus, o Filho de Deus. Você está pronto para estar aliançado com esse teu Deus? Você está pronto para ser levado a um campo de prova, a um campo de sofrimento? Mas eu quero dizer uma coisa: o sofrimento do crente tem um tempo, irmãos. Tem um tempo. Deus não permite que sejamos levados nem consumidos acima daquilo que nós possamos suportar. Está escrito em sua palavra. Leia a Bíblia, 1 Coríntios capítulo 10. Leia o que está escrito na palavra do Senhor.
Se alegre com essa palavra, glorifique a Deus com essa palavra. Deus é fiel e Ele está com o seu povo. Deus está conosco e Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deus vai cumprir. 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 13. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é quem? É Deus. Você pode dizer amém? Deus é fiel. Deus é fiel. Uma das coisas que o diabo tenta contra as nossas vidas é acharmos que Deus não vai cumprir aquilo que prometeu. É que Deus não vai fazer o que Ele disse. Às vezes olhamos, irmãos, às vezes não acreditamos, mas você não tem que ficar olhando e crer pelo que os seus olhos estão vendo. Você tem que crer pela fé, receber pela fé. A Bíblia diz que Deus é fiel, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação dará também um escape para que possais suportar. Tudo tem um limite nas nossas vidas. Tudo tem um limite nas nossas vidas. Muitas pessoas abandonando o ministério, muitas pessoas abandonando esse Deus de aliança, muitas pessoas deixando o compromisso com Deus, porque não suportaram o sofrimento, a prova, a luta. O apóstolo Pedro mesmo falou que nós não deveríamos jamais perguntar a respeito do fogo ardente que está no meio de vós. Tiago 5, versículo 11, fala a respeito da misericórdia do Senhor. Quando estivermos nas nossas lutas, o Senhor se compadecerá de nós. Tiago 5, versículo de número 10 e 11. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, Ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A Ele seja a glória e o poderio para todo sempre. Amém. Meu irmão, saiba de uma coisa: você está aliançado com Deus, é você permanecer fiel com Deus, mesmo diante da prova. Fique de pé em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você tem algo na sua família, você está passando por luta dentro da sua casa, sofrimentos. Você está vivendo agora um momento de decepção. Você está vivendo um momento de lutas interiores, de guerra dentro de você. Talvez você esteja com problema de trabalho, problema financeiro, problema conjugal. Eu quero te dizer que essa presença de Deus vai te dar a vitória. Mas saiba que para estar aliançado com Deus, para você estar aliançado com Deus, você tem que permanecer diante de Deus com a sua fé, confiando, crendo. Você não vai perecer, nem os seus sonhos vão perecer. Estar aliançado com Deus, irmãos, é saber que depois dessa luta vem a recompensa. Estar aliançado com Deus é se entregar a Ele e fazer a sua vontade. Estar aliançado com Deus e ter vitória é saber que o sofrimento que passarmos, Ele terá um fim. Deus não vai falhar. Deus não vai falhar. Tem gente que quer brigar, tem esposas que querem brigar com o marido, tem maridos que querem brigar com esposas, tem empregados que querem brigar com o patrão. Meu irmão, Deus vai pelejar por você. É o Deus da aliança. Brigar com sogra, com sogro, brigar com filhos, nada disso. A palavra do Senhor é essa. Nós temos aliança com Ele, confia nele. Deus vai restaurar os seus negócios, Deus vai restabelecer os seus sonhos. A glória de Deus. O Senhor está aqui.
Levante a sua mão em nome de Jesus. Esse é o teu Deus, é o Deus de aliança, é o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, é o Deus que enviou o seu Filho Jesus Cristo. Quando você tem essa aliança, quando você firma a sua fé nesse Deus, você vai vencer. Você vai vencer, não importa o que tiver de passar. O final dessa história é você vencer, ou vencer é você ser vitorioso, porque nada pode dar errado, nada pode frustrar, nada pode estragar os planos de Deus. Você está aliançado com esse Deus, a sua vida será de vitória, a sua família será de vitória, os seus planos, os seus sonhos jamais morrerão. Deus, Ele vai firmar todas as coisas, porque a sua palavra, ela não voltará mais vazia. Em nome de Jesus, diga assim: Senhor Jesus, eu estou aliançado, eu estou nessa fé, eu estou crendo que essa glória está na minha vida, em tudo que eu puser as minhas mãos, aonde a planta do meu pé pisar, o Senhor vai me abençoar. O Senhor tem plano de vida e não de morte para mim. O Senhor tem promessas. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque eu tenho promessa. Eu estou aliançado com Deus Jeová Jireh, o Deus de vitória, o Deus proverá. Ele vai prover um milagre aonde eu for, todos os dias. O Deus de vitória estará comigo. Eu não temerei, porque o Senhor estará comigo. Porque a minha vida está em ti, para sempre. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor.